Abra sua Bíblia comigo no texto. Hoje nós vamos usar bastante a Bíblia. No texto de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 11, versículo 1. Certa ocasião, Jesus estava orando. Jesus estava fazendo o quê? Certa ocasião, Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando concluiu, quando terminou a oração, um dos seus discípulos lhe solicitou: Senhor, nos ensine a orar. Fecha teus olhos. Peça para que o Espírito Santo fale ao teu coração nessa noite. Pai querido, fala aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Quero nessa noite falar de um tema que é tão corriqueiro para a igreja, mas é um tema de suma importância, que nós precisamos de entrar neste lugar. A palavra do Senhor, lá em Atos, capítulo 3, versículo 21. Diz assim: é necessário que Jesus permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo, por intermédio dos seus profetas. Esse é um texto de uma das últimas ministrações que eu fiz aqui, a restauração de todas as coisas. E nós entendemos, irmãos, que esse tempo em que nós estamos vivendo, esse tempo em que a igreja caminha, é um tempo em que, para que a segunda volta de Jesus aconteça, nós começamos uma série de ministrações, né? Iniciei domingo passado, a igreja da segunda vinda, né? A noiva que o Senhor busca. Nós precisamos de entrar num lugar de restauração. Uma das coisas do tema do nosso cenáculo do ano passado é restauração. E nós estamos vivendo todos esses dias, né? Todo esse tempo, esse tema de restauração. Uma coisa que é interessante é que eu e você precisamos de entender como funciona a dinâmica no reino, como que funciona o mundo espiritual. Muitas vezes a gente acha que as coisas no reino de Deus, ou a manifestação espiritual das coisas, elas acontecem simplesmente por acontecer. Não. Eu e você precisamos de entender que o reino de Deus, o mundo espiritual, ele é provocado, principalmente pela igreja. A palavra do Senhor nos ensina que a igreja, lá em Efésios, Paulo vai dizer assim, que nós estamos assentados nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Uma das coisas que esse texto nos ensina é que a igreja foi colocada num lugar de governo, num lugar de autoridade. Agora,
também é claro para qualquer um de nós que eu posso ter autoridade, mas se eu não exercê-la, não acontece nada. Está aí o exemplo, né, na nossa nação, de todos os demandos que nós temos visto por parte de um poder, o judiciário, e quem tem autoridade constitucional para freá-lo, para que haja uma harmonia entre os poderes, é o nosso Senado. Mas apesar deles terem autoridade, essa autoridade, quando não é exercida, nada mais é do que como se a autoridade não existisse. Da mesma forma, a igreja, ou o mundo espiritual, funciona assim. A autoridade, ela está instituída, mas se ela não é usada, se ela não exerce a autoridade, quem depende daquela autoridade fica órfão de justiça, fica órfão daquilo do qual a autoridade foi colocada ali para realizar. É por isso que nós vemos muitas vezes Satanás e o inferno avançando, de uma forma como se não tivesse parada, de uma forma como se nós estivéssemos ladeira abaixo. Agora, quem tem autoridade sobre o principado e potestade é a igreja. Quem não tem autoridade para pará-los, quem tem autoridade para fazer alguma coisa é a igreja. E como que a igreja faz isso? A igreja exerce isso através das ferramentas que Deus nos deu. E uma das coisas que eu e você precisamos de entender é que a igreja adquire autoridade orando. Não existe nenhuma forma. E essa noite eu quero usar esse tempo para tentar te ativar neste lugar. Porque saber você já sabe. De tudo aquilo que eu vou dizer essa noite, não é novidade para ninguém. Não é novidade. Quem aqui não sabe que precisa de orar? Levanta a mão, pastor, eu não sabia que eu precisava de orar. Todos nós sabemos que precisamos de orar. Mas eu quero, nessa noite, em nome de Jesus, com a ajuda do poder do Espírito Santo de Deus, que você saia daqui dizendo, eu vou orar. Eu vou orar. Eu vou mudar a minha vida. Sabe por quê, irmãos? Há uma transformação te esperando. Há um lugar transformador te esperando. Para que você tenha experiências, não só com Deus, mas para que você traga coisas boas para a sua vida, e através da oração. O texto que nós lemos de Lucas capítulo 11, versículo 1, nos mostra que Jesus, depois de terminar um tempo orando, passou um tempo em um lugar orando, depois que ele termina, os discípulos chegam até ele, e eu acho interessante demais isso. Por quê? Porque eu não sei você, mas muitas vezes quando a gente vê algumas pessoas que a gente admira, a gente quer saber o segredo delas. Como que elas chegaram naquele lugar? Como que elas conseguiram alcançar o êxito ou fluir daquele jeito? Isso se dá em qualquer área da vida. De repente, você admira alguém e você gostaria de saber como é que aquela pessoa faz aquilo. De repente é um empresário que você admira e que está num lugar que você fala, puxa vida, eu quero chegar lá também. E se você pudesse perguntar para ele como ele chegou lá, eu tenho certeza que você sentaria e falaria, me mostra, me ajuda, o que você fez? Ou o que você faz para alcançar isso? Ou alguém que conseguiu emagrecer muito, e aí a gente vê, como é que você conseguiu emagrecer desse jeito, né? Tem gente que chega e fala assim, eu tomo água e engordo. Como é que você emagrece assim?
Então, todas as vezes que a gente vê êxito, a gente quer saber a receita. Agora, sabe o que eu acho interessante aqui? É que eles já descobriram. Essa pergunta dos discípulos nos mostra que eles já sabiam o segredo de Jesus. A vida de oração que Jesus levava era tão clara, era tão transparente, era tão patente, era tão real na vida dos discípulos, que os discípulos não chegam para ele e falam assim: como que expulsa demônio? Como é que o senhor faz para curar? Me explica, como que o senhor andou sobre as águas? Me ensina a pregar. Como é que o senhor estuda? Não, eles pularam toda essa etapa, porque já tinham descoberto que o êxito e o sucesso da vida de Jesus era a oração. Então eles chegam para Jesus e dizem assim: nos ensina a orar. Nos ensina a orar. Eles viram tanto Jesus orar, que eles falaram assim: nós precisamos de aprender a orar. Cada dia que passa, eu vou entendendo e compreendendo que de verdade, a maioria de nós não sabe orar. E que nós também não cultivamos uma vida de oração. Porque uma vida cultivada em oração, ela gera frutos. Ela gera um estilo de vida. Ela gera respostas na vida. E é isso que eu quero mostrar para você. Antes de mais nada, eu queria que um neurocirurgião nos desse uma dica que a oração faz. Pode colocar aí para mim, o Gui? Se você puder apagar só rapidão para a gente ver esse vídeo. Irmãos, vocês só me desculpem porque eu peguei do grupo de pastores que compartilhou lá, e não é, né, vocês estão vendo que ficou um pouco esticada a tela, mas eu quero que você preste atenção na mensagem, tá bom? Vê aí se está certinho o áudio, tá, o Gui? Tá?
oração, né? Eu estou falando de algo que aumenta o meu poder de discernimento. É o que eu falo, olha, se eu quero decidir uma coisa, é logo mental a oração. Eu não estou aumentando o fluxo de sangue no lobo da decisão? Sim. Então, se você quer uma decisão correta, ora antes de... Uau! Eu estou falando de religião, estou falando de Deus, estou falando de ciência. Sim. Se consciência ele prova que o lobo da decisão fica cheio de sangue com a oração. Então, não há nada melhor do que você orar antes de tomar uma decisão. Uau! Pode acender aí. Irmãos, você percebeu que aqui é um testemunho técnico. É alguém que não está fazendo um apelo espiritual. Ele só está falando de algo científico. Que as pessoas, quando oram, o globo frontal dela aumenta o fluxo de sangue. O lóbulo aumenta 62, comparado com 15, com 30, a irrigação de sangue. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa. O que significa isso? Se cientificamente, pessoas que não têm nenhum interesse para falar assim, devemos orar. A ciência diz que faz diferença. Agora, irmãos, deixa eu te mostrar uma coisa. Eu vou citar aqui, tá bom? Você vai ficar ligadinho aí. Eu separei aqui alguns momentos em que Jesus, no seu ministério, a gente encontra ele orando. Quando? No início do seu ministério, em Marcos, capítulo 1, versículo 35. Ele sai para um lugar deserto, após ter passado um dia e uma noite quase curando pessoas. Ele passou o dia operando sinais e maravilhas, e a hora que ele termina, ele sai, de madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu da casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. Eu vou falar uma coisa para vocês, que isso que Jesus fez aqui é uma das coisas mais difíceis de fazer. Por quê, pastor? Eu sei como que fica o físico da gente depois de um culto. Depois de 3 horas de culto que a gente tem aqui num domingo. Isso o culto, ele está cheio da presença, de unção, a descarga de adrenalina no corpo. Tudo o que acontece, toda a química que acontece no nosso físico. Pergunta para minha esposa. Muitas vezes eu chego em casa exausto. Muitas vezes você vai ver eu descendo aqui, eu vou lá para o gabinete sentar um pouco, porque eu estou cansado. Parece que esgota a energia, você não quer nada. Agora, olha, pastor Agi, ele tinha passado o dia orando, expulsando demônio, curando. E sabe uma das coisas que eu acho interessante, Murilo? E é algo que a gente vai comparando. Muitas vezes a gente vive algo extraordinário, algo espetacular, algo que alegra o nosso coração. O que a gente vai fazer é contar aquilo, é compartilhar, e a gente quer, puxa vida, que coisa boa, Deus operou, Deus fez, né? É normal isso. Eu acho que Jesus também fazia isso. Mas ele fazia isso, mas ele não deixava de orar. André, ele mostrava como que ele lidava com aquilo. Depois de um dia, depois de tudo aquilo, eu fico imaginando, todo mundo cansado, deitado, e de repente, está lá Jesus, levantando de madrugada, e indo orar. Eu estou falando de Jesus, que era o Filho de Deus. Eu estou falando de Jesus, que tinha o Espírito Santo, que mostrava, que direcionava tudo.
Agora, o que eu e você precisamos de entender é o seguinte: Jesus era Deus, mas aqui, quando Ele vem ao mundo, a Bíblia diz que Ele se esvazia da sua glória. Ele era Deus, mas Ele não usurpou ser igual a Deus. Ele não usou seus atributos de Deus. Ele foi 100% humano. É por isso que eu e você precisamos de entender que Ele é exemplo. Porque Ele teve dores, Ele tinha cansaço, Ele tinha opressão, Ele tinha tentação. A Bíblia diz que Ele foi tentado em tudo e não pecou. Ele era um homem cheio de emoções, mas a Bíblia diz que ele orava. Quantas vezes eu e você precisamos de tomar uma decisão, e a gente vai falar com muitas pessoas. A gente entra no YouTube, a gente procura conselho, está tudo certo. Eu acho que na multidão de conselheiros há sabedoria. Mas eu quero te fazer uma pergunta: quanto tempo a gente gasta orando para tomar uma decisão? Olha que interessante. Em Lucas, capítulo 6, versículo 12 e 13. Olha o que acontece, coloca aí para mim, por favor. Lucas. E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte a fim de orar. Repete, acaba de ler para mim o texto aí, irmãos. Ele fez o quê? Deixa eu fazer uma pergunta. Você já passou uma noite orando? Quantos anos você tem de cristianismo? Pastor, irmão, eu fico cansado. Jesus não ficou dormindo depois no outro dia. O quanto é importante aquilo que precisa ser feito na sua vida. Vale a pena uma noite? Sabe por quê? Porque se eu perguntar aqui, quer ver, eu vou fazer uma pergunta simples. Mamães, quantas noites vocês já passaram em branco cuidando dos bebês ou do neném? Levanta a mão, qual mãe que conseguiu? Qual mãe que passou essa realidade? Bem. Teve mãe que passou, mas não levantou a mão. Obrigado pela participação. Por que você fez isso? Porque era importante. Quem já passou a noite com dor de dente? Meu irmão, se a gente for começar a lembrar, com certeza alguém já passou a noite por algum motivo. Muitas vezes por escolha, muitas vezes sem escolher. Quem já passou a noite dirigindo? Eu já passei a noite dirigindo, por opção. Quem já passou a noite assistindo? Você já parou para pensar que de repente quando você perde o sono não é para você ir para a televisão, é para você ir para o joelho? Já parou para pensar nisso? Que de repente as angústias que você tem vivido, os problemas que você tem passado, as respostas que você está procurando, e de repente você passa um dia cansado, e já aconteceu muitas vezes isso comigo, e aí você chega para dormir, Denilson, e você fala assim, eu preciso de descansar. Aí quando vê, seca os olhos, na moda da minha mãe, muito tempo atrás. Seca. E aí você fala, vou fazer o quê? Aí tem uns que vai para o celular, outros vai para a televisão, outros vai para a geladeira. Mas poucos vão para a oração. Poucos vão para a oração. Você sabia, irmão, que toda e qualquer resposta, você vai encontrar ela na oração? Eu estou falando de toda a resposta. Você sabia que não tem circunstâncias nessa vida que não pode ser mudada por um homem e uma mulher que ora? Não tem, não existe. Sabe por quê? Coloca aí para mim, por favor, em Mateus capítulo 7.
Está aqui comigo, meu irmão? Amém? Deus me chamando. Olha aqui. Capítulo 7, versículo 7. Apareceu aí? Pedi. A hora que eu paro, vocês respondem. Pedi. De novo, pedi. Irmão, olha aqui para mim. Quem que está dizendo isso? Você sabe quem está falando isso? Fala assim, Jesus. É Jesus que está ensinando os discípulos a orar. O capítulo 7 é o contexto, é a continuidade do capítulo 6, que fala a respeito da oração. Então Jesus está dizendo isso. Então Jesus está falando o quê? Pedi, buscai, batei. Não, pastor. Não é o bispo. Não é o apóstolo. Não é a missionária. Não é a irmã da revelação, que não tem problema nenhum com ela. É Jesus que está dizendo. Então, presta atenção. Porque a gente fala que é o povo da Bíblia, mas a gente não crê no que a Bíblia diz. E crer não é saber que é verdade. Saber que é verdade é acreditar, que é diferente de crer. Tem um monte de gente que acredita em Deus. Eu sei que Deus existe. É acreditar que Deus existe. Agora, crer nele é outra coisa. Agora preste atenção, vou falar de novo. Eu quero que você entenda que essa é a resposta de Deus para a sua vida hoje. Pedi, buscai, batei. Pois todo aquele que pede, vamos lá, gente. Pois todo aquele que pede, o que busca, e a quem bate, era para a gente fazer o que, pastor Francisco? Hora que acabasse aqui, Kelly, a gente correr para onde? Para dentro do nosso quarto, fechar a porta e fazer o que, pastora Gi? Orar. Com a Bíblia em mãos. Jesus foi o Senhor quem disse isso. Não sou eu, é o Senhor quem disse. Ei, o Senhor está dizendo aqui que se eu pedir, então eu tenho algo a pedir. Deus, meu filho, ele não é crente, e eu tenho certeza que a tua vontade é que ele seja crente. Senhor, meu pai está doente, e o Senhor diz que o Senhor já curou, que a enfermidade foi levada na cruz do Calvário. Senhor, eu estou numa situação difícil, foi por escolha e decisão minha, mas a tua palavra diz que o Senhor perdoa, e que o Senhor levanta o caído. Então eu te peço, me levanta. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor ajuda quem não tem fé. E eu estou te pedindo, eu não tenho fé. Me ajuda. Senhor, eu não sei lidar com esse problema. Lida para mim. O que vocês acham? Numa outra versão, a expressão é pedir, pedir. É a ideia de
continuar pedindo. Porque quando a gente vai mais para frente, tem um texto que diz assim que nós não devemos pedir como vãs repetições. O que é isso? E aí é exatamente aquela ideia de reza. Que tem crente que faz reza também, não é só os católicos. É aquela oração mecanizada. É aquela oração que não tem vida, aquela oração que não tem paixão, é aquela oração que ela sai, o que eu aprendi a fazer. Sabe aquela que eu digo assim, Senhor, abençoa esse alimento, abençoa as mãos que fizeram, em nome de Jesus. E na verdade você não está nem pensando o que você está falando, ela está saindo mecanizada, porque você aprendeu a fazer do jeito correto. Não, irmãos, existe um outro lugar, sabe por quê? Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Tem um ambiente sendo restaurado. Tem um ambiente que Deus está trabalhando. Ei, eu quero dizer uma coisa para você, preste atenção. O mundo está sendo preparado para um grande avivamento. Ei, está tendo uma mudança radical no mundo. E eu vou te falar para você, e eu vou te dizer, toda mudança radical, ela sempre bate na economia. Sempre. Deus vai trabalhar no pilar da economia. Preste atenção no que está acontecendo no mundo. Deus está preparando o mundo para um grande mover. Agora aí, escute. Deus não faz nada senão a resposta de uma oração. Agora você vai dizer, pastor, Deus é limitado à oração? Não, Deus não é limitado à oração. Mas Deus colocou como a oração a condição de sua resposta. Porque se é verdade que se eu pedir Ele me dá, também é verdade que se eu não pedir, Ele não me dá. É verdade que se eu buscar eu encontro, como também é verdade que se eu buscar eu não vou encontrar. É verdade que se eu bater a porta vai se abrir? É, mas também é verdade que se eu não bater ela vai continuar fechada. Não funciona, como eu disse, o mundo espiritual não funciona por si só. Deus não é, o mundo espiritual não é um brinquedo de corda, que Deus deu corda e deixou funcionando. Existe uma movimentação, e é aquilo que a gente sempre diz e que nós aprendemos, Deus, o céu responde resposta. O céu responde quando eu respondo aquilo que a Bíblia pede. Ei, irmãos, toda e qualquer igreja, nós temos lá o nome, Ministério Comunhão Sol e Luz, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Comunidade Filadélfia, Igreja Presbiteriana do Brasil, e aí vai. Mas Deus chama a igreja dele de um só nome. E a minha casa será chamada casa de oração. Nós colocamos outros nomes, mas Deus chama a casa dele de casa de... Se todo nome é intencional, Deus espera o que da igreja? Que a igreja seja uma igreja que ore. E escute. Quando eu olho para esse texto, tem algumas coisas que a gente precisa de entender. O que é? Ele está dizendo assim, ó. Eu peço e eu continuo pedindo. Eu preciso de colocar diante de Deus as minhas necessidades. Eu preciso de fazê-lo lembrar, não que ele esqueça, mas ele espera que eu peça. Ele deseja que eu peça. Ele está me esperando pedir. Agora, você vai entender que esse pedir, ele não vai ficar numa repetição, porque o que ele diz, aí depois ele muda, e ele diz assim, busca.
Porque quando eu estou orando para que algo aconteça, tem uma outra etapa que precisa de acontecer. O que é? Eu começo a buscar aquilo que eu estou orando. Vou dar um exemplo. Senhor, salva o meu marido, ele ainda não é crente. Senhor, salva o meu marido, que ele ainda não é crente. Mas eu não vou ficar só no Senhor, salva o meu marido, que ele ainda não é crente. Eu vou buscar a salvação dele. Eu vou trabalhar pela salvação dele. Eu vou convidá-lo. Eu vou buscar isso em Deus. E sabe como que eu busco? Eu busco isso daí, meu irmão. E é interessante que no texto original do grego vai dizer que essa busca é uma busca que ela também parte de uma ação mental. Sabe o que é busca, dona Sandra? Eu só não peço, mas eu começo a ver ele salvo. Eu peço para salvá-lo, mas eu começo a buscá-lo ele. Não só no pedir, mas em mente eu começo a vê-lo salvo. Eu começo a imaginá-lo salvo. Sabe o que é isso? Eu vou trazer da quarta dimensão. Eu vou começar a ver pela fé ele salvo. Eu vou começar a buscar ele no mundo espiritual salvo. Eu vou começar a buscá-lo. E a Bíblia diz que se eu buscá-lo, eu vou encontrá-lo. E aí ele diz que não é só isso. Eu preciso de bater. E a ideia de bater e abrir é algo que está trancado. É algo que está travado. É algo que está fechado. Sabe o que ele diz? Você precisa de bater, porque aquilo que tiver travado, aquilo que tiver fechado, vai se abrir. Ah, Deus, eu não sei o que é que está travando. Eu não sei que porta que está fechando. Eu não sei o que está impedindo o meu marido de ser salvo. Mas abre, faz alguma coisa. Ele precisa. Você percebe que essa oração então ela cresce? Nós temos orado desse jeito? Não, eu não quero fazer você se sentir mal, nem te constranger. Eu quero que eu e você possamos viver aquilo que Deus espera que nós vivamos. Vou mostrar uma outra coisa para você aqui. Você está aqui comigo, meu irmão, amém? Volta lá o texto de Lucas 6:12. E ocorreu naquela ocasião em que Jesus se retirou para o monte a fim de orar. E atravessou toda a noite em oração a Deus. 13. Logo ao nascer do dia, convocou seus discípulos. Escolheu dentre eles 12, a quem também designou como apóstolos. Ele passou a noite orando, porque no outro dia ele escolheu os 12 discípulos. Era uma decisão importante. Ele ia escolher as pessoas que iam caminhar com ele no ministério. Aí eu digo para você, o que Jesus estava fazendo? Jesus estava ensinando como é que a gente faz para tomar uma decisão. Jesus estava falando como que é o modo que eu e você como homens temos que fazer na hora de tomar decisões, na hora de fazer escolhas. Você imagina, meu irmão, se cada decisão importante que a gente tiver na vida, a gente passar uma noite orando? Lembra do lobo frontal? Que quando eu oro, ele se enche mais de sangue. E isso faz o cérebro expandir. Faz eu ficar mais inteligente. Faz eu ter mais discernimento. Faz eu ficar mais sensível. Faz eu perceber mais as coisas. Afasta Satanás do ambiente. Irmão, uma pessoa ungida, cheia de oração, Satanás não consegue ficar perto. Entra num lugar de oração, irmão. Você vai perceber isso. Agora escute, por favor. E eu só estou falando de Jesus ainda. Após a multiplicação dos pães, você vai encontrar lá em Mateus 14:23, Marcos 9:46 e João 6:15. Ele sai, depois que ele operou esse milagre, ele vai ao monte orar. Irmão, quantos de nós, depois de uma vitória, a gente sai para um lugar em oração? Fiz um grande negócio. A semana foi extraordinária.
Fica aqui porque eu preciso de orar. Foi bênção demais. Eu preciso te falar com Deus sobre isso. A gente vai vendo, vai ficando pequenininho, vai, irmãos. Agora, olha o que Jesus faz. Quando ele procura por revelação divina, lá na transfiguração, no monte chamado Tabor, em Lucas, capítulo 9, versículo 28 e 29. Coloca aí para mim, por favor. Passado quase 8 dias após o pronunciamento dessa palavra, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu um monte para orar. 29. Enquanto orava, a aparência de seu rosto foi se transformando, e suas roupas ficaram alvas e resplandeceram como o brilho de um relâmpago. Ei, irmão, escute, a vida de oração ela é dinâmica. A vida de oração ela vai te dar experiências transformadoras, reveladoras. Ei, irmão, vai ter dia que você vai sair do teu quarto de oração mais quebrado do que você entrou. Fica tranquilo, porque se você sair quebrado, foi porque Deus te quebrou. Mas vai ter dia, meu irmão, que você vai entrar lá como um gatinho e vai sair de lá como um leão. Vai ter dia, meu irmão, que o céu vai se abrir e você não vai querer sair de dentro daquele lugar. E foi num desses dias que Jesus chama alguns deles e diz assim: vamos orar. E enquanto ele orava, ele tem uma experiência sobrenatural. Ele é transfigurado, as suas vestes ficam brancas como nenhum lavandeiro poderia fazer. Olha que interessante. Esse dia aqui foi numa quinta-feira como a de hoje, antes da sexta-feira santa. Jesus no Getsemane, está lá em Mateus capítulo 26, do 36 a 44, e também em Lucas 22, ele em agonia antes da crucificação. Eu acho esse de uns textos, vamos ler ele, é quinta-feira, vamos ler. Seguiu Jesus com seus discípulos e chegando a um lugar chamado Getsemane, que significa lagar, lugar de prensar azeitona. Disse-lhes: assentai-vos por aqui, enquanto vou ali para orar. Continua. Levou consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, e começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Continua. Então compartilhou com eles dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal, permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice, contudo não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: e então, não pudeste vigiar comigo durante uma só hora? Vigiai e orai para que não caídes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Continua. E afastando-se mais uma vez, orou dizendo: ó meu Pai, se este cálice não puder passar de mim, sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente seus discípulos dormindo, pois não suportaram os olhos pesados de sono. Então retirou-se novamente e foi orar pela terceira vez, proferindo as mesmas palavras. 45. Passado algum tempo, voltou aos discípulos e indagou: ainda dormis e não descansais? Eis que agora é chegada a hora. Eis que agora é chegada, agora o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. 46. Levantai-vos e sigamos, eis que meu traidor está aproximando. Ei, irmão, olha aqui para mim. Você sabe que eu e você podemos, no processo, a gente pode acertar em muitas coisas. E a gente pode levar uma vida fazendo aquilo que Deus quer. Mas escute, irmão, o êxito de uma vida não está em acertar algumas vezes.
O êxito de uma vida, o êxito de um ministério está em terminar como Deus deseja. E o acertar é fazer a vontade dele. Agora preste atenção. Jesus, ele veio para este momento. Ele nasceu para isso. Em todo o seu ministério, chega um momento que ele começa a apontar para a cruz. Ele denuncia para os discípulos: olha, eu vou para Jerusalém, eu vou ser entregue na mão dos fariseus, e eles vão me matar. Jesus não foi pego de surpresa. Jesus em todo momento, ele sabia o que tinha que fazer. Agora, olha aqui para mim. Nem sempre saber o que eu devo fazer vai me habilitar e vai me capacitar para realizar o que eu devo fazer. Só sabendo não adianta, pastor Francisco. Quantas coisas, meu irmão, eu e você sabemos que chegou a hora, mas não temos coragem. Não é nem que temos coragem, a gente não consegue. Jesus sabia que ele veio para isso, para beber o cálice da ira de Deus, e o cálice da ira de Deus era ele crucificado. E ele chega e diz: Deus, se é possível. Ele estava falando do quê? Ele estava falando de tudo aquilo que ele ia sofrer. E ele diz: eu sei que foi para isso que eu vim, mas se é possível, se tem um outro jeito, se tem um plano B, eu queria. A oração, meu irmão, é o lugar onde eu posso entrar com a minha vontade, mas eu saio com a vontade de Deus. Quando eu me entrego neste lugar. E a Bíblia diz que ele faz isso por 3 vezes. Não foi uma vez só que ele pediu. O texto diz, ele vai e repete as mesmas palavras: se é possível, faça de mim esse cálice. E a terceira diz que ele repete as mesmas coisas. Mas ele não estava lá para fazer a vontade dele. O vale da agonia, chamado Getsêmani, se transformou no jardim da obediência. O vale da agonia se tornou no jardim da obediência. Eu e você precisamos de transformar, sabe, meu irmão? Existem momentos na nossa vida que ela se torna um vale, que ela se torna um lugar de deserto. Mas a gente precisa transformar e regar aquilo, e transformar num jardim de obediência e de submissão. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que por causa da submissão de Jesus, Filipenses, coloca aí para mim, por favor, Filipenses, capítulo 1, eu acho que é isso. Deixa eu procurar aqui. Você está aqui comigo, meu irmão? Amém? Espera só um pouquinho. Aqui. Versículo 5 do capítulo 2. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de... Sabe quando que ele se entregou à obediência? No Getsêmani. Agora, sabe o que acontece quando eu entro num lugar de obediência, de entrega, André? Por isso, versículo 9. Por isso o quê? Por causa da ação de Jesus. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira,
a mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ei, irmão, foi o pior momento de Jesus. Pai, se é possível, faça de mim esse cálice, eu não queria sofrer. É como se eu ouvisse Deus falando, eu sei, mas é necessário. Mas isso vai redundar numa glória que você não tem ideia. E por causa do que você está fazendo, eu vou colocar o teu nome acima de todo e qualquer outro nome. E por causa da tua obediência, e por causa da tua submissão, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que você é o Filho de Deus. Ei, irmão, sabe o que vai determinar a mim e a você uma vida de êxito? Uma vida de oração crescente, porque a hora que chegar o momento mais importante, o que vai definir, o que vai determinar que você vai ter fibra para responder o que Deus quer, é se você desenvolveu uma vida de oração. Porque ele só foi capaz de se submeter ao Getsemane, porque ele cultivou uma vida de oração. Homens e mulheres que cultivam vida de oração, não há outra possibilidade a não ser êxito em Deus. E eu e você possamos experimentar. Desejo do meu coração. E essa palavra eu prego para mim, pastor, por quê? Porque eu preciso de orar mais. Eu estou orando pouco, eu tenho que orar mais. E por quê, pastor? Porque, irmãos, como líder dessa igreja, nós vamos começar a fazer alguns movimentos de oração aqui. Nós vamos começar a marcar alguns trabalhos de oração. Nós vamos nos reunir aqui para orar. Orar de dia, orar de noite, orar de madrugada. Agora, eu estou falando isso porque, irmão, porque é uma resposta que você tem que dar. Falar que líder precisa de orar chovendo molhado, mas mesmo chovendo no molhado não é isso que acontece. Mesmo falando o que tem que fazer, não faz. E a gente não pode obrigar. Agora eu quero dizer para você que o que nos espera, porque, meu irmão, nós vamos ser a igreja que Deus quer que a gente seja nessa cidade, a partir do momento que eu e você entendemos. Agora escute. Um grande mover de Deus não começa com muitas pessoas, começa com poucas pessoas dizendo, Senhor, eis-me aqui. Agora eu quero saber de você, se você é aquele que vai dizer, eis-me aqui. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente está esperando que as pessoas façam pela gente. Não, irmão, tem aquele lugar que as pessoas são capazes de nos abençoar, isso é bom demais. Nós nos abençoamos uns aos outros, nós oramos uns pelos outros. A gente tem o dom que Deus nos dá, cada um tem o seu para abençoar o corpo. Isso faz parte da dinâmica do reino. Ei, irmão, mas existe um lugar de autoridade que só governa quem tem vida de oração. Tem um lugar, meu irmão, em que tua vida pode ser mudada, que não está na minha mão, está na sua mão. Tem uma resposta de oração, meu irmão, que não é minha, é sua. Tem uma resposta de oração, tem uma oração, meu irmão, que é você que tem que fazer, não é mais ninguém. Uma vez eu ouvi o bispo César, um grande homem de Deus, dizer o seguinte, que a única oração que Deus não ouve é aquela que você não faz. É a única oração que Deus não ouve. É aquela que não é feita. Agora eu fico pensando, se eu e você nutrimos uma vida de oração, hein? Você já imaginou? Sabe essa luta que você não vence? Sabe esse problema que você não vence? Sabe essa coisa crônica na família?
Sabe essa dor que não vai embora? Sabe essa dificuldade que se instalou? Sabe esse diabo que não sai? Sabe esse casamento que não arruma? Sabe esse relacionamento que não conserta? Estava conversando com os irmãos essa semana. Deixa eu te contar uma coisa. Tem pessoas que vão passar uma vida orando. Mas eu não conheço ninguém que passou uma vida orando que não recebeu. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. A minha mãe passou a vida orando pelo meu pai. Você vai chamar ela de boba, você vai chamar ela de louca, você vai chamar ela de qualquer coisa. Ela passou a maior parte da vida sofrendo por causa do comportamento do meu pai. Mas eu me lembro que quando a gente já era jovem adulto, nós propomos para ela: mãe, larga o pai. Nós vamos cuidar da senhora, nós vamos alugar uma casa, nós vamos... Ela disse: mas minha mãe viu meu pai entregar a vida para Jesus. Digo eu, não, Senhor. Alguns dizem que a gente não vai reconhecer no céu. Eu não sei se isso vai ser, não vai. Mas eu acho que faz parte da vitória Deus saber que algumas coisas foram alcançadas e vão estar lá. Sabe o que eu fico pensando, Leninha? Meu pai e minha mãe se encontrando no céu. Eles vão ter o mesmo sentimento, Marta, de marido e mulher? Não. Mas digo eu, não, Senhor. Eu acho que Deus vai chegar só assim: Landa, é o tal sítio. Valeu a pena orar. Eu fico pensando se um dia Deus não vai permitir o meu pai agradecer minha mãe e diz: obrigado que você não desistiu de mim. Porque a Bíblia diz que lá não haverá dor, então qualquer lembrança não vai trazer dor. O problema é que a gente faz igreja pensando terrenamente. E a igreja é para a eternidade. Quando eu e você nos tornarmos um homem e uma mulher de Deus, lutas, elas vão diminuir. Algumas vão cessar. Virão outras? Virão. Mas a oração vai fazer a gente vencer cada uma delas. Vai ter um dia que nós não vamos ter que orar mais, porque nós vamos estar junto com Ele. E havendo língua cessará, havendo cântico cessará, havendo oração não vai precisar. E nem fé. A única coisa que vai precisar, Jolis, é amor, porque lá nós vamos amar eternamente. Mas aqui, Deus ainda espera que a casa dele seja conhecida como casa de oração. Hoje a igreja está sendo conhecida de muitas coisas, não como casa de oração. Hoje a gente tem orado muito pouco. E é por isso que a gente tem visto tão pouco. Porque na oração do Pai Nosso ele diz assim: orar, orem.
tragam a vontade do céu para a terra. Sabe o que é trazer a vontade do céu para a terra? É trazer a cultura do céu para a terra. No céu não tem demônio que manda, ele está dizendo: traga a autoridade do céu para a terra. Nós precisamos de parar de argumentar. Nós precisamos de parar de nos movimentar. Nós precisamos de parar de tentar resolver as coisas na nossa força. E precisamos de orar. Pessoal, se cada dia do dia que aconteceu uma situação, você entrar num lugar de automático, você fechar os olhos e dizer: Senhor, me ajuda agora. Me ajuda, Espírito Santo, me ajuda. Aí aconteceu outra coisa: Senhor, acalma meu coração. Senhor, me dá discernimento para isso. Senhor, como que eu vou fazer? Senhor, vai comigo. Senhor, fica comigo. Senhor, me dá direção, me ajuda. Senhor, obrigado. Senhor, abre a porta. Senhor, você passa uma vida, você passa o dia orando. Deixa eu contar uma coisa para vocês, que já faz algum tempo que eu estou buscando. E a Bíblia diz que quem busca, eu vou no mercado, e aí passa alguém na minha frente, eu pergunto: Senhor, qual é o nome dessa moça aí? Aí eu vou no caixa e falo assim: Senhor, você tem alguma coisa para falar a respeito dessa moça aí? Aí eu encontro um camarada e falo assim: Senhor, que demônio que está nesse cara aí, que eu estou vendo que está endemoniado. Estou buscando. Vai ter o dia que eu vou chegar aqui e falar para vocês: gente, ó, encontrei. Você entendeu? Não tem vergonha de dizer que eu estou buscando. Porque a Bíblia diz que quem busca encontra. Abre. Sabe, irmãos, não é cantar: eu vou bater até. É ótimo, mas não é cântico. É vida. É muito bom cantar, mas nós temos que entender que as canções, elas trazem uma mensagem para que haja prática. Amém. Vamos orar? Fica de pé aí.